Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês o meu testemunho, como eu me tornei evangélica, como eu fui pra religião evangélica, né? O meu testemunho, o que eu senti na época, como foi a minha conversão no começo. Eu vou contar tudo pra vocês aqui, eu vou tentar resumir pra vocês, senão o vídeo fica muito longo. Então eu vou tentar resumir pra vocês aqui nesse vídeo. Então já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal pra não perder os próximos conteúdos e simbora comigo. Bom, meus amores, pra quem não sabe, eu sou evangélica, sou da Assembleia de Deus aqui no campo de Ribeirão Preto, aqui no campo Assembleia de Deus Missão. Pra quem não me conhece, eu tenho 24 anos, eu tenho 2 filhos, eu sou casada, tudo mais. E eu sou evangélica desde 2016. Na verdade, eu sempre fui, né? Mas eu vou contar desde o começo pra vocês terem uma noção. Desde criança eu ia na igreja católica porque os meus pais eram católicos. A gente morava de frente a uma igreja católica, onde minha família, dos meus pais, a minha avó, todo mundo frequentava. Cresci na igreja católica, sim, eu cresci na igreja católica desde muito nova. E desde que minha mãe e meu pai me falou sobre Deus, sobre a história de Adão e Eva, tudo mais, Deus nunca mais saiu dos meus pensamentos, nunca mais. Mesmo eu sendo criança, mesmo eu sendo pequenininha, eu sempre estava curiosa para saber mais de Deus. Eu ficava olhando para o céu, imaginando como era Deus, como é que Deus fez aquilo, como é que Deus fez isso, como é que existiu isso. Eu sempre tinha muita curiosidade de saber mais de Deus, né? Mas eu era criança, então eu não lia a Bíblia nem nada. Quando eu ia na igreja eu nem prestava atenção, eu queria brincar, né? Porque eu era criança. Mas desde pequena, sabe, a sementinha ficou plantada aqui dentro e eu sempre tive muita curiosidade sobre Deus, sobre descobrir mais quem é Ele. Mas tá, passei a infância toda, frequentando a igreja católica e tudo mais. Aí chegou a minha adolescência, os meus pais se separaram, então a minha mãe deixou de ir na igreja católica e começou a ir na igreja evangélica por um tempo. E aí foi onde eu conheci a igreja evangélica. Eu comecei indo na Deus é Amor. E eu lembro que eu ia nos cultos, mas eu não entendia nada que estava acontecendo na hora das orações, o louvor, tudo mais. Eu sabia que estavam falando de Deus, mas eu não entendia muito, sabe? Até porque eu não tava muito ligando, tava na pré-adolescência, então eu queria fazer outras coisas, né? Eu queria conversar, eu queria brincar, não queria ficar vendo o culto, então eu não dava muita bola. Mas eu sabia que estavam falando de Deus, né? Tá, o tempo foi passando, tudo mais, aí eu conheci meu esposo. O meu esposo é da Assembleia de Deus, ele nasceu em berço evangélico, a família dele quase que inteira é evangélica. E eu conheci ele, né, a gente namorou aí, eu conheci ele com 14 anos, né, a gente namorou até os meus 17 anos, depois a gente já casou. E nisso, nesse namoro nosso, 3 anos de namoro, às vezes a gente ia na igreja, meu esposo estava desviado, ele não estava 100% dentro da igreja, mas a gente ia, mesmo assim. Mas ainda assim a gente ia nos cultos, a gente sentava, assistia os cultos e tal. E foi onde eu fui conhecendo mais de Deus, foi através dele, através dos cultos que a gente ia. Mas que ele não estava firme 100% na igreja, ele estava desviado, a gente ia, né? E aí foi despertando, né, essa fé dentro de mim. Mas eu ainda estava meia confusa, meio insegura, não conhecia ninguém da igreja. Então eu só ia com ele mesmo, mas não fazia nada. Em casa não lia a Bíblia, orava, eu sempre orei a Deus, eu sempre tive essa fé, mas ainda não era convertida. E aí tá, aí a gente casou, aí eu engravidei do Enzo, aí na gravidez do Enzo, tava com 6 meses de gestação, a gente foi na igreja novamente, que era o congresso, né, tava tendo o congresso dos jovens. E lá nesse congresso, Deus falou comigo, tipo, do começo ao fim, desde a palavra, do louvor, tudo, gente, foi impressionante. Deus falou o culto inteiro comigo. E eu falei, nossa, é hoje que eu preciso ir lá aceitar Jesus, né? Eu nunca tinha ido lá na frente aceitar Jesus, né? Eu sempre fazia o apelo, eu falava, não, nunca vou lá na frente, né? Dá vergonha. Pra quem não sabe, a Assembleia de Deus é assim, pra você aceitar Jesus, você precisa ir lá na frente, confessar lá, aceitar Jesus e pro pastor orar por você. E tá, aí nesse congresso, na hora do apelo, né, eu tava já com o coração já amolecido de tanto que Deus tinha falado comigo, tava chorando. Aí na hora do apelo, né, que fizeram um apelo, quem deseja aceitar Jesus, levante a mão. Aí eu levantei a mão,
levantei a mão, mas tinha muita gente na igreja, tava lotada, era congresso, gente, era bem gente de fora, tudo mais. E ninguém viu, eu achei, né, que ninguém viu. Aí eu falei, deixa, ninguém viu, então eu não vou. Só que tinha uma irmã que viu, eu não sei quem é ela até hoje, porque isso faz 7 anos atrás, eu tava chorando muito, muito emocionada. E essa irmã, né, ela viu que eu levantei a mão, mas não fui. Então ela veio até mim, falou, vamos lá que eu vou com você. Ela pegou no meu braço assim, né, me deu um abraço, vamos lá que eu vou com você. E eu não sei quem é ela até hoje, gente, eu não lembro do rosto dela, porque eu tava chorando muito. Eu só lembro dela pegar assim no meu braço e a gente ir junto lá na frente. Aí eu fui lá na frente, aceitei Jesus, tava grávida, com barrigão. E fui, gente, com tudo que eu era, com tudo que eu tinha, sabe? E fui. Então, nem roupa apropriada pra um culto eu estava, né? Mas eu fui, porque era aquele dia, sabe? Não tinha como eu escapar. Aí desde aí, né, eu achei que ia acontecer na minha vida a conversão, eu ia ficar firme na igreja e tal, mas não, ainda não consegui ficar firme, gente, sim, ainda não consegui. Aí passei a gravidez do Enzo inteira, assim, muito feliz, foi um dia muito feliz, eu até fiz uma postagem no Facebook na época, né, que Jesus tinha feito algo na minha vida, eu tava muito emocionada, gente, muito. Só quem aceitou Jesus sabe o que é essa emoção, sabe, eu tava muito emocionada, muito mesmo. E vim pra casa assim, com os olhos brilhando. Falei, nossa, finalmente. Porque eu nunca tinha conseguido ir na frente, eu tinha muita vergonha. Mas eu sempre quis ir, mas eu nunca consegui. Aí naquele dia Deus fez essa moça olhar pra mim e me levar lá, me ajudar aí, não teve jeito. Aí, gente, passou a gravidez do Enzo, o Enzo nasceu. Eu não fui pra igreja evangélica. Aí eu não permaneci nessa mesma igreja. Aí a gente começou a frequentar uma outra igreja, que é a Igreja Mundial. A gente começou a frequentar ela, eu fiquei um tempo lá, o Enzo foi apresentado lá. Mas depois de um tempo, minha cunhada, que morava em frente à minha casa, começou a frequentar a Assembleia de Deus, a mesma igreja que eu aceitei Jesus, né? E ela me convidava sempre pra ir com ela. Vamos, Rafa, vamos. Eu falava, não vou, né? Lá tem muito isso e tal, porque a Assembleia de Deus tem os costumes, né, da gente se vestir, né, mais decentemente, não usar joias, essas coisas. A gente tinha que renunciar a muita coisa. E eu não queria renunciar a nada, gente. Não queria continuar com a minha vida. Mas foi indo, o coração começou a arder de novo. A minha cunhada sempre me chamava. Quando eu ia na casa dela, ela tava lendo a Bíblia, ela tava orando, eu achava aquilo lindo. Eu queria também conseguir ler a Bíblia, mas eu não conseguia entender nada da Bíblia. E aí eu falei, nossa, eu preciso ir pra me ver como é que é, né, lá. Mas muito tempo que eu fui lá, nunca mais fui, porque eu aceitei Jesus e nunca mais voltei pra Assembleia, gente. Aí eu frequentei ali por uns meses a Mundial. E aí, até que um certo dia eu decidi ir, falei, não, hoje eu vou. Do jeito que eu tô aqui, eu vou e pronto. E fui de calça, brinco, como eu era, gente, fui normal. Aí chegando lá, fui muito bem recebida, foi assim, ninguém me olhou de cara feia, nem nada como eu imaginava que ia ser. Eu não ia porque eu achava que as pessoas iam me olhar, né, de cima a baixo, cara feia e tal. E aí a gente foi, e aí eu nunca mais parei. E aí eu adorei, assim, eu amei o culto, Deus falou muito comigo também nesse dia. Eu amei, assim, porque a Assembleia de Deus ensina muito a fundo a palavra, muito a fundo a Bíblia, então era tudo que eu precisava, né, saber. E mesmo que eu tinha aceitado Jesus, gente, eu não... aquele vazio, né, eu sentia um vazio muito grande dentro de mim. Esse vazio ainda permaneceu. Por quê? Eu aceitei Jesus, mas eu não permaneci na igreja. Aceitei Jesus e sumi, né? Então aquele vazio que eu tinha dentro de mim ainda estava ali. O que era esse vazio, gente? Era uma coisa tão ruim. Porque eu tinha tudo pra ser feliz, eu tinha tudo pra estar sempre alegre, eu tinha uma casa pra morar, eu tinha um marido ótimo, eu tinha um filho lindo, cheio de saúde, tinha, sabe? E mesmo assim, eu me sentia que faltava algo precisava ser preenchido dentro de mim, eu não sabia o que era. Eu vivia, tipo, angustiada, me sentindo sozinha, me sentindo com muita solidão. Quando eu ficava sozinha, eu me sentia meio que, sei lá, gente, era um vazio muito grande. E eu olhava ao meu redor e falava, eu não tenho motivo pra ficar triste, pra ficar angustiada, eu não tenho motivos. A minha vida não é perfeita, mas eu não passo nenhum tipo de necessidade, né? Mas a minha alma estava muito vazia, gente. E vazia de quem? De Deus. E eu não sabia disso.
Aí quando eu comecei a minha conversão, depois de 3 anos, não, o Enzo nasceu em 2014, 2003 eu aceitei Jesus, 2016, depois de 3 anos que eu aceitei Jesus, eu resolvi me converter. Aí eu ia na igreja, e quando eu ouvi os louvor da igreja lá no culto, né, com a minha cunhada, eu comecei a ir sempre. Os cultos eram quarta, sexta e domingo, eu tava indo uns 3 dias na semana. E aí os louvor falavam muito comigo, eu chorava. E eu, sabe, gente, então foi indo, eu fui esse vazio. Conforme eu ia me entregando pra Jesus, conforme eu ia abrindo meu coração pra Ele, esse vazio foi sumindo. Sim, foi sumindo. Impressionante, gente. E aí eu fui descobrindo que o que eu tinha, na verdade, aquele vazio, aquela solidão, era a falta de Deus. Era a falta do Espírito Santo na minha vida. Porque a gente sabe, né? O Espírito Santo é a verdadeira felicidade, gente. Você pode procurar a felicidade em todos os cantos do mundo. Vocês nunca vão ter a verdadeira felicidade se não for do Espírito Santo. E isso, eu vivi isso, testemunho meu próprio, sabe? E aí, conforme eu fui me entregando a Deus, fui lendo a Bíblia, comecei a entender a Bíblia, porque eu pedi sabedoria, falava, meu Deus, eu vou ler agora a sua palavra, me ajuda a entender. Eu orava sempre quando eu ia ler a Bíblia, e Deus me fazia entender o que estava escrito lá, entrava no meu coração, sabe? E aquele vazio foi embora, gente, sem brincadeira. Foi embora. Deus é testemunho disso que eu tô falando. Inclusive, meu primeiro testemunho lá na igreja, que eu já falei lá na frente, né? Já fui no púlpito, foi sobre esse vazio que eu sentia muito, muito grande, um vazio. E foi Deus que preencheu, foi Jesus, sabe? E aí eu descobri que não bastava só aceitar Jesus, eu precisava me entregar para Ele. Eu aceitei Ele 3 anos antes, mas o vazio continuava dentro de mim, a minha vida não tinha mudado nada, porque eu não me entreguei. Mas aí depois que eu me entreguei, comecei a orar mais, comecei a conhecer a Deus através da Bíblia. Porque sim, gente, vocês só vão conhecer a Deus verdadeiramente na Bíblia. Eu achava que eu conhecia tudo de Deus, mas a hora que eu li a Bíblia, eu não conhecia nada, gente, nada. E eu achava que eu conhecia tudo. Nossa, Deus é isso, Deus é aquilo. Não, a gente não conhece, é real. E aí a hora que eu comecei a ler a Bíblia, que eu fui conhecer quem realmente é Deus, sabe? Então, conforme eu fui me entregando, lendo a palavra, ouvindo louvor, sabe? Eu baixava louvor todo dia no meu celular. Todo dia antes de dormir eu ficava até 1 da manhã, 2 da manhã lendo a Bíblia. Então, assim, eu fui me entregando mesmo de corpo e alma para Jesus, e o vazio foi sendo preenchido aos poucos. E hoje eu posso dizer para vocês que eu sou completa, eu sou realizada. Aquele vazio eu nunca mais senti, porque eu buscava em coisas que não ia preencher esse vazio, eu buscava coisas no mundo que não ia preencher. E aí quando eu conheci, né, o amor de Jesus, eu conheci esse amor tão grande, e foi aí que o meu vazio se preencheu. Então sim, minha amiga que tá me assistindo, às vezes você tá com um vazio muito grande, não sabe o porquê, era como eu não sabia o porquê, eu tinha tudo para ser feliz, mas o vazio era muito grande, não me deixava ser completamente realizada. O vazio que você pode estar sentindo agora pode ser preenchido sim, mas não com as coisas do mundo. Não, gente, eu busquei tudo que vocês imaginavam, né? Eu não era acostumada a beber, fumar, nunca gostei disso, mas eu buscava preencher os meus vazios com, sabe, colocando expectativa em pessoas, sendo que não, nosso vazio quem preenche é somente Deus. E é isso, gente. Aí em 2016 eu comecei a ir pra igreja, né, assembleia com a minha cunhada, ali em agosto, setembro de 2016. E nesse mesmo ano eu já me converti. Passei por discipulado, que discipulado é tipo um ensinamento para você batizar, para você aprender tudo sobre o que não pode, o que pode fazer, o que você vai ter que renunciar, enfim. Aí em dezembro já foi o meu batismo, meu tão sonhado batismo, porque eu sonhava muito, gente, mas muito com esse dia, muito, muito mesmo. E Deus preparou esse dia, assim, foi lindo, incrível, eu não sei nem explicar qual foi a emoção que eu senti no meu batismo. Só quem passou pelo batismo sabe o que eu tô dizendo, a emoção é tremenda, não sei explicar. E eu passei pelo batismo, foi lindo, eu batizei aqui no Grande Templo de Ribeirão Preto, né, aqui da Assembleia de Deus.
Foi lindo, gente, foi lindo demais. Eu nunca mais esqueço aquele dia. E daí em diante que eu me aprofundei mais ainda, me entreguei à obra, fiz a obra aqui da igreja, fui me entregando e eu percebi que agora sim, agora sim eu tinha a verdadeira felicidade, agora sim eu tinha a verdadeira alegria na minha vida que faltava. Então, gente, eu tô até hoje aí, Deus me fez tanta coisa na minha vida, ainda faz. Gente, vocês não têm noção. Deus já livrou o Enzo, que é o meu menininho maior, da morte. Da morte, sério, gente. Não foi só uma vez. Foram várias. Tipo, o inimigo tenta, né, te derrubar porque ele vê que você tá feliz, que você tá preenchido, que você tá do ladinho de Deus, que você tá andando nos caminhos de Deus, ele não quer isso. Então, você passa por muitas provações, por muitas coisas. Não que a vida cristã seja difícil, mas também não é fácil, tá, gente? Não é fácil. A Bíblia já diz que a porta é estreita, ou seja, se a porta é estreita, é porque não é todos que vão passar, né? A porta estreita. Mas vale muito a pena cada luta. Tudo que eu já venci, tudo que eu já passei. Gente, muita coisa. Se vocês derem bastante like nesse vídeo, eu posso contar pra vocês alguns dos testemunhos do Enzo. Eu posso contar pra vocês, tá bom? Eu tenho um testemunho também que eu sofri um aborto antes do Benjamin, né, que Deus também me prometeu o Benjamin através da Bíblia. Se vocês quiserem que eu conte também, conta aqui embaixo pra mim, deixa se eu gostei, que aí eu conto mais pra vocês sobre esses testemunhos, porque eu tenho muita coisa mesmo, assim, que eu pra contar, muita experiência. Bom, meus amores, então o vídeo foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado. Conta aqui pra mim, aqui embaixo, se você já aceitou Jesus, se você já é batizado, como foi a sua experiência, eu vou adorar saber, tá bom? E não se esquece de me seguir lá no Instagram, tá passando na tela pra vocês, e é isso. Então eu vou lá, me despeço de você, mas logo a gente volta com mais vídeos. Um beijo, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau, gente!